Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Samantha Delaney, de 28 anos, tinha acabado de terminar uma semana exaustiva em sua startup de design em Chicago. Ela era diretora criativa e cofundadora de uma startup em rápido crescimento, onde cada dia parecia uma corrida contra o tempo. Reuniões longas, ligações noturnas com clientes exigentes, noites curtas em frente à tela. Ela não tinha uma vida pessoal de verdade havia meses. Ela havia se dedicado totalmente a esse projeto. Mas a noite de sexta-feira foi diferente. Seu corpo clamava por uma pausa, sua mente saturada precisava de oxigênio. Ela não queria sair e ainda assim, incentivada por sua melhor amiga Kyla, que vinha lhe dizendo há semanas que ela precisava se reconectar com o mundo real. Concordou relutantemente em acompanhá-la a uma festa particular no terraço de um prédio no centro da cidade. A noite estava amena, típica do verão urbano de Chicago. As luzes de neon se misturavam às estrelas, a cidade brilhando, vibrante e distante. O vento acariciava suavemente sua pele nua sob o vestido esvoaçante e por um momento, olhando para as luzes da cidade lá embaixo, Samantha sentiu um peso saindo de seu corpo. Ela segurava um copo na mão sem muita convicção, quando seu olhar encontrou de um estranho a poucos metros de distância. Ele não sorria como os outros, não era estridente nem exagerado. Estava simplesmente ali, encostado no corrimão observando. Um homem na casa dos 30, barba rala, camisa enrolada sobre braços bem marcados e, acima de tudo, um olhar ligeiramente triste, mas profundo, autêntico. Parecia ver além das aparências. Ele se aproximou. Simplesmente, naturalmente. Olhe para outro lugar, disse ele com um sorriso discreto. É possível, ela respondeu, olhando para ele. E você está fingindo estar aqui? Ele riu, uma risada suave, quase tímida. Seu nome era Ethan Carter. Ele lecionava história em uma escola pública suburbana, lia muito e havia viajado para a Ásia após a morte da irmã mais velha. Ele não era um homem barulhento. Era um homem de poucas palavras, mas um homem de verdade. Conversaram por horas, alheios ao mundo ao redor. As bebidas foram se esgotando lentamente, as luzes da cidade se turvando à medida que a conversa se tornava mais íntima. Ela não se sentia assim há muito tempo, uma conexão pura, sem estratégia ou pressão. Apenas duas almas se reconhecendo na multidão. Por volta das 2 da manhã, num táxi silencioso, seus dedos se encontraram. Não havia promessa nem expectativa. Uma necessidade. Um momento suspenso. Em casa, no silêncio do pequeno apartamento dela, eles se amaram como se não houvesse amanhã. Não violentamente nem com urgência, mas com uma estranha ternura nascida de um vazio compartilhado. Depois, ele deitou-se ao lado dela por um momento, com os olhos fixos no teto. Então, levantou-se gentilmente, agradeceu e beijou-a na testa. Ela não perguntou o sobrenome dele. Ele não deixou um número. E ela não se lembrava. Dias se passaram. Depois, semanas. A vida retomou o ritmo. E-mails, cafés fortes, engarrafamentos, simulações para corrigir, clientes impacientes. Mas algo estava errado. Ela se sentia estranha, menos concentrada, cansada. Enjoos matinais que surgiam sem aviso. Uma versão repentina ao café, ela, a rainha dos expressos duplos. E acima de tudo, aquele pequeno atraso que estava se tornando impossível de ignorar. Numa manhã de sábado, depois de adiar a ideia a semana toda, ela entrou em uma discreta farmácia de bairro, olhando para baixo para não encontrar ninguém. Fez um teste. Depois 2. Para ter certeza. De volta a casa, ela colocou a sacola na pia do banheiro e hesitou por um instante. Então, resignada, abriu a caixa e seguiu as instruções mecanicamente como uma receita que não entende. Sentou-se na beirada da banheira. O tempo passou lentamente. Uma eternidade. 2 barras. Ela achou que era um erro. Cometeu outro. 2 barras. De novo. O mundo parecia se afastar. Ela sentia o coração bater contra o peito como um tambor de guerra. Sua respiração acelerou. Suas mãos tremiam levemente. Ela se sentia como uma espectadora da própria vida. Olhou para o teste e depois para seu reflexo no espelho. Seu rosto estava pálido, congelado. E num sussurro quase inaudível, quebrado mas lúcido, ela disse: "Não é possível." Mas no fundo, ela sabia que era. Era possível. Era real. Os dias seguintes foram um turbilhão. Uma tontura constante, como se o chão sob seus pés não fosse mais completamente estável. Samantha caminhava pela rua, falava com os colegas, respondia aos e-mails, mas tudo parecia distante, irreal, como se houvesse uma vidraça invisível entre ela e o mundo.
Ela estava grávida, e tudo que ela tinha era um primeiro nome, Ethan. Sem número, sem endereço, sem sobrenome. Apenas uma noite roubada da rotina, e agora, uma vida crescendo dentro dela. Ela nunca quis ter filhos. Não agora, não assim. Sempre imaginou que se isso acontecesse, seria com um parceiro, depois de anos de relacionamento estável, depois de preencher todos os requisitos de segurança. Seria um projeto para os dois, não o resultado de um momento de loucura em um verão escaldante. Certa noite, ela desmaiou na cozinha, sozinha no chão, com o telefone na mão, sem conseguir ligar para ninguém. Os pensamentos giravam e giravam. Aborto? Adoção? Manter? Cada opção parecia tão pesada quanto a outra, como se cada uma exigisse que ela abrisse mão de uma parte de si mesma. Ela se sentia adulta, responsável, capaz, mas também terrivelmente vulnerável. Livre, sim, mas a que custo? Era ela e somente ela enfrentando essa decisão. Certa noite, com olheiras em frente ao espelho do banheiro, ela olhou para seu reflexo com uma nova brutalidade. Como decidimos isso sozinhos? Ela sussurrou baixinho. Seu reflexo não lhe deu resposta. As noites tornaram-se longas. Ela dormia pouco, ora sonhando com um bebê com olhos desconhecidos, ora com uma porta batendo no vazio. E então, uma manhã, enquanto revia mentalmente aquela noite, um detalhe lhe veio à mente. Ele disse algo, enquanto eles olhavam para as luzes da cidade. Algo como: conseguiu um emprego em uma escola secundária suburbana, Lincoln High, em Evanston. Seu coração acelerou. Ela ligou o computador, conectou-se a todas as redes sociais que pôde. Procurou os professores da Lincoln High School, pesquisou sites de ex-alunos, examinou cada nome, cada rosto. Horas se passaram. Nada. Então, em um fórum de professores, ela se deparou com uma postagem inócua. Ethan Carter, professor de História Contemporânea na Lincoln High School, dará uma palestra sobre conflitos do século XXI. Ela clicou. Uma foto foi aberta. Era ele. Ela sentiu uma onda de calor subir a cabeça. Empurrou a cadeira para trás. Era como ver um fantasma novamente. Ele existia. Não era apenas uma lembrança. Não era apenas um sonho de madrugada. Ele estava lá, em algum lugar. Mas agora, o que fazer? Ela hesitou. 3 dias. 3 noites sem dormir. Ela escrevia mensagens que nunca enviava. Apagava-as e recomeçava. Tinha medo de que ele a rejeitasse. Medo de que ele a achasse desequilibrada. Medo de tudo. Então, numa manhã de agosto, com o sol mal entrando pelas persianas, as mãos suadas e o coração batendo forte, ela escreveu simplesmente: Olá, Ethan. Você não me conhece de verdade. Mas nos conhecemos há cerca de 1 mês num terraço em Chicago. Não quero incomodar você, mas descobri algo importante. Podemos nos encontrar? Ela leu a mensagem uma última vez. E com um gesto rápido, como se estivesse arrancando um band-aid, apertou enviar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A mensagem se foi. Sua vida nunca mais seria exatamente a mesma. Eles se encontraram em um pequeno e discreto café, escondido em uma rua tranquila no bairro de Ravenswood. Samantha havia escolhido aquele lugar justamente por isso. Um ambiente aconchegante, paredes de tijolos aparentes, plantas penduradas no teto e uma luz suave que acalmava um pouco a ansiedade. Ela havia chegado 10 minutos mais cedo. Seu coração batia tão forte que seu estômago doía. Ela brincava nervosamente com a colher, olhando fixamente para a porta da frente a cada toque da campainha. E então ele entrou. Ele quase não havia mudado. O mesmo andar tranquilo. O mesmo olhar sombrio e gentil. Vestia um casaco cinza, uma bolsa de couro surrada, e seu olhar a percorreu por um instante, até que a viu. Os olhos dele se encontraram. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Ele parou por um instante, como se estivesse congelado. Samantha, ele sussurrou, aproximando-se lentamente. Eu me lembro. Ela assentiu, emocionada demais para responder imediatamente. Quando ele se sentou, ela percebeu que ele parecia tão perturbado quanto ela. Um silêncio se instalou pesado, mas não hostil. Então ela contou, não de uma vez, em pedaços com pausas e hesitações. Ela lhe contou sobre a noite, o teste, o choque, os dias de confusão, o medo, a solidão. Ela não chorou, mas sua voz tremeu. Suas mãos estavam cerradas em volta da xícara. Ethan não falou nada. Ele ouviu. Seus dedos entrelaçados, os cotovelos apoiados na mesa. Seu olhar fixo na bebida, como se não quisesse interrompê-la. Quando ela terminou, ela respirou fundo. Não estou pedindo nada. Sério. Só queria que você soubesse. Você não tem obrigação nenhuma. Eu cuido disso. Sua voz vacilou, apesar dos esforços para se manter firme.
parte dela esperava que ele se levantasse, dissesse algo educado e fosse embora. Ela havia se preparado para isso. Mas ele finalmente olhou para cima. E em seu olhar, havia algo além de pânico ou rejeição. Havia uma espécie de gravidade, uma presença. Agora também é minha história. Ele fez uma pausa, procurando palavras. E ainda não sei como ser pai. Nunca imaginei essa situação. Mas não quero desaparecer. Pelo menos me deixe te acompanhar. Seguiu-se um longo silêncio. Ela não conseguiu responder imediatamente. Uma única lágrima rolou por sua bochecha. Nenhuma tristeza. Nenhum alívio também. Uma espécie de alívio, como se seu coração finalmente tivesse parado de lutar. Não foi um conto de fadas. Eles não se apaixonaram. Não imediatamente. Mas algo havia mudado. Começaram a se ver regularmente. Não para falar sobre si mesmos, ainda não. Mas para falar sobre o bebê. Sobre o que estava por vir. Sobre logística. Sobre consultas médicas. Sobre nomes que estavam considerando, sobre medos que escondiam. E aos poucos, através dessas conversas tímidas, Samantha descobriu outro Ethan. Longe do charme tranquilo da noite no terraço, ela viu um homem marcado. Discreto, sim, mas também profundamente sensível. Um homem que lamentava silenciosamente a morte da irmã, que havia morrido em um acidente de carro 2 anos antes. Desde então, ele se isolara do mundo emocional. Dar aulas lhe permitirá manter o controle, estruturar seus dias. Mas a perda criará um vazio dentro dele que ele nunca havia enfrentado de verdade. O nome da minha irmã era Lisa. Ela adoraria ser tia. Foi tudo o que ele disse uma noite enquanto assistiam juntos ao ultrassom. Samantha, por sua vez, também estava evoluindo. Longe do pânico dos primeiros dias, ela começava a se acomodar, a aceitar. Ela seria mãe. Ainda não sabia se estaria pronta. Mas decidirá tentar. Um pouco mais a cada dia. Ethan a viu mudar. Ele viu aquela mulher forte e íntegra, que enfrentava o desconhecido sem nunca desistir. Mesmo com medo, ela seguiu em frente. Ele a observava, às vezes em silêncio, fascinado por aquela resiliência que ela nem percebia. Certa noite, saindo de uma consulta médica, caminharam em silêncio até o carro dele. E lá, sem se olharem, Samantha sussurrou: "Obrigado por estar aqui." Ele não respondeu de imediato. Simplesmente segurou a mão dela. Não como um amante. Como um aliado. O consultório médico estava banhado por uma luz fria, quase irreal. Samantha estava deitada ali, com a barriga exposta e um lençol sobre as pernas. O frio em sua pele era glacial, quase desafiador. Ethan estava sentado à sua esquerda em silêncio, com as mãos entrelaçadas no colo. Ele não sabia se olhava para ela, para a tela, ou simplesmente respirava. O médico inseriu a sonda delicadamente. Um ruído distante ressoou pela sala, como um eco distante. Então, de repente, um ritmo espasmódico rápido e animado. Quase irreal. Não dum, não dum, não dum. O coração do bebê. Samantha fechou os olhos. Uma onda de emoção a invadiu, repentina, avassaladora. Seus dedos se apertaram contra a borda da mesa de exame e então ela começou a chorar. Não lágrimas de tristeza. Nem mesmo de pura alegria. Lágrimas nascidas de um transbordamento. De medo, de tontura, de vida. Ethan agarrou a mão dela. Gentilmente. Firmemente. Como uma âncora. Ele não disse nada. Não tinha palavras. Mas naquele momento, naquele silêncio carregado de batidas, ambos entenderam. Não foi coincidência. Não foi mais um acidente. Não foi um bebê. Era filho deles. E eles tinham acabado de ouvir que ela existia. 9 meses depois, no meio de uma noite gelada de janeiro, em um pequeno quarto do Hospital Universitário de Chicago, Noah James Carter soltou seu primeiro choro. O trabalho de parto durou 12 horas. Samantha, exausta, com a testa encharcada de suor e os olhos vermelhos de cansaço, segurava a mão de Ethan desde as primeiras contrações. Ela gritou. Ela duvidou. Ela quis desistir. E ele ficou. Sem nunca soltar. Quando finalmente sentiu o calor do bebê contra o peito, algo dentro dela se rompeu, e depois se reconstruiu, de forma diferente. Ela não tinha mais medo. Não estava mais sozinha. Ethan estava ao lado dela, olhando para aquele ser minúsculo, de apenas 3 quilos, vermelho, escorregadio, com os punhos cerrados. Ele parecia furioso por ter chegado a este mundo tão cedo. Ele era perfeito. A enfermeira colocou Noah nos braços de Ethan. Ele olhou para ela como se tivesse acabado de descobrir um segredo imenso demais para ser revelado em voz alta. Samantha, com a voz ainda rouca, sussurrou, com um sorriso brincando no canto dos lábios. Pode ter sido uma aventura de uma noite, mas veja o que construímos sem saber. Ele não respondeu de imediato. Encarou Noah com os olhos marejados.
Então sentou-se delicadamente na beira da cama, com o bebê ainda nos braços. E se aquela noite, disse ele finalmente, fosse a noite que mudaria tudo? Ela olhou para ele. Não havia promessa alguma naquela frase, nenhum juramento romântico, mas havia a verdade. E isso foi o suficiente. 3 anos depois, Samantha e Ethan ainda não se casaram. Não é que nunca tenham pensado nisso, às vezes tarde da noite, quando Noah finalmente adormece e o silêncio os envolve, a ideia paira entre eles. Mas não apressaram nada. O que construíram nasceu sem promessas, sem juramentos, apenas através da presença, de conversas íntimas, de constrangimentos compartilhados, de silêncios respeitados. Eles ainda moram em 2 apartamentos, a algumas ruas de distância. Mas a distância pouco importa quando os cafés da manhã são tomados juntos, as noites sem dormir terminam no mesmo sofá e as manhãs na creche são sempre passadas juntos. Não há anel no dedo deles, mas há meias esquecidas, escovas de dente gêmeas e álbuns de fotos que eles preenchem juntos. O que eles compartilham é uma amizade sólida, uma cumplicidade paciente, um amor que se constrói não na urgência, mas na confiança. Samantha se tornou uma mãe atenciosa, terna e firme, e Ethan, aquele coração outrora ferido, revelou-se um pai de uma gentileza inesperada. Ele lê histórias com vozes ridículas, acorda no meio da noite sem nunca reclamar e se descobre capaz de confortar sem palavras, apenas por estar presente. Noah, por outro lado, corre pelo parque rindo, gritando vivo. Herdou o sorriso da mãe e o olhar pensativo do pai. Fala alto, faz 1000 perguntas e finge entender o mundo. Seus sapatos estão sempre cobertos de areia, suas bochechas pegajosas de suco, seus braços abertos para abraços espontâneos. Ele é fruto do acaso, certamente. Mas, acima de tudo, tornou-se o centro de gravidade deles. Um dia, sentado em um banco, observando Noah tentar subir um escorregador de cabeça para baixo, Ethan sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. Você percebe que nenhum de nós planejou isso? Samantha sorriu sem olhar para ele. A vida não se importa com os nossos planos. Ela tem os seus. E naquele dia, vendo o filho rolar na grama, eles entenderam uma coisa. O amor nem sempre é o que você espera. Mas às vezes é ainda mais bonito assim.